Olá, tudo bem? Como é que você está? Muito, 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 muito bom ter você novamente na nossa classe da Escola Sabatina. É muito bom podermos juntos recapitularmos a lição. Você não tem lição ainda? Não pode recapitular? Mas nós vamos então estudarmos juntos. Mas se você ainda não tem a lição, o Kevin vai botar um número de telefone que eu não decorei até hoje. Manda um zap para nós dizendo, olha, quero minha lição. E nós vamos dar um jeitinho de mandar para você via correio, Sedex, aéreo. Você leva também de bike? O Kevin leva de bike, não importa onde você está no Brasil, certo? Solicita a tua lição, que essa lição está maravilhosa. A missão de Deus, minha missão. Deixa eu ver se missão de Deus, minha missão. Eu botei o aqui a mais. Olha, fantástica lição. Você vai ver hoje na recapitulação que coisa mais linda. O quanto Deus se preocupa comigo e com você. E como Deus quer que eu e você sejamos práticos, sejamos alegres no levar a mensagem, fazer aquilo que Deus quer que façamos por Ele. Certo? Se não tiver lição, manda lá para o Kevin. Kevin, manda a lição para mim, a gente vai dar um jeitinho de mandar. Se acabar as lições, a gente tira xerox, não se preocupe, tá? Você vai receber para a gente sempre recapitularmos. E caso você esquecer, como eu sou esquecido, estudamos juntos aqui nesse horário da nossa classe, tá bom? Outra coisa também, não esquece, hein? Dá aquele, o link? Dá o like lá no joinha, aperta aquele botãozinho, manda um beijo para nós todos aí, certo? Compartilhe, fala para os seus amigos da nossa classe, se você gostar da classe, fala bem, se você não gostar, fica quietinho, não esparrama, tá? Mas olha, é muito bom, compartilhe, e se você aprender alguma coisa aqui que vai te ajudar na sua vida pessoal, também vai ajudar a pessoa que você conhece, compartilhe, tá bom? A missão de Deus, minha missão, não esqueça, tá? Lição fantástica. E hoje eu estou muito feliz. O Kevin vai mostrar agora vocês aí. Olha quem está conosco aqui. Se você não conhece, professora Meire. Tudo bem, Meire? Tudo bem. Como é que você está, menina? Estou aqui animada, ansiosa, feliz por participar desse momento com vocês. Nós que ficamos muito felizes. Nossa. E é um privilégio. Muito obrigada pela oportunidade. Nossa, eu que agradeço. A Meire, que você não conhece, caso, que você vê ela nas gravações, a Meire prega aqui na igreja, você viu, ela prega bem demais, baita de uma professora, dá aula de matemática, é orientadora pedagógica, e mais, Meire? Agora administradora, é tudo, certo? Além de ser uma dasquela como a Mike, que judia do marido, tá? Mas não, né, Meire? Não, sou boazinha. Ela é diferente da Mike, então tá bom, certo? Meire, mas muito obrigado, para nós é um privilégio muito grande ter você aqui, tá? O privilégio é meu. Pessoal, tudo que a Meire pega aqui na igreja fica, ó, não é, Elton? Claro, é uma espetáculo, é nota 10, né? né? Nossa, e eu fico assim meio, tremo um pouquinho, né, porque e eu aqui, o Joel então? já é meio complicado, agora chama a Meire é mais ainda, né? Não, complicado mas assim, no bom sentido. É muita sabedoria para nós, Elton? É educadora classe A, né? Então, mas nós vamos aprender, né? A gente vai, né, conseguindo assimilar muita coisa. Vamos, tá bom? Coisa boa. Então, para nós é um privilégio muito grande ter a Meire aqui e ter você junto, tá? Então, compartilhe, dá o seu link, like. Daqui uns 20 anos, terceira idade com esse negócio de internet, já era, tá? Mas eu vou aprender, tá bom? Dá o seu like e compartilhe, tá certo? Meire, aqui nós temos um costume que quem chega aqui a primeira vez, certo? Ora pra gente. Vai orar também pelos nossos amigos que estão em casa. Você que está aí, que quer que Deus te abençoe, que alguma bênção, algum milagre, alguma coisa que Deus faça para você que está aí, que você está pedindo, nós vamos orar agora pela Meire. Quando a Meire estiver orando, você já sabe. Coloque nas mãos de Deus e nós vamos interceder aqui, eu, o Elton, o Kevin. Tudo bem, Kevin? Tá joia? A Meire, nós vamos orar, a Meire vai orar, nós vamos interceder por você, você conosco, e ore por nós também, para que Deus dê sempre sabedoria, para que a gente fala, ou que vir a falar no futuro aqui também, possa ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos orar então? Oremos. Santo Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de aprender da Sua palavra. Amém, Jesus. Porque o Senhor sempre está disposto a nos ajudar e fazer também entender a Sua vontade. Amém. Querido Deus, te pedimos que o Senhor possa olhar agora em especial por cada um que está nos acompanhando aqui, nesse momento de estudo na Bíblia. O Senhor sabe que nós temos agradecimentos, mas também temos aqueles pedidos que o Senhor conhece, e queremos, Senhor, que o Senhor possa
ouvi-los e possa atendê-los de acordo com a sua vontade. Amém. Assim como o Senhor atende às nossas orações, nós te pedimos que nos faça compreender as tuas respostas. Amém. Conduz agora o nosso momento de estudo, é o que pedimos por Jesus. Amém. 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 Meire, antes da gente começar, Elton também, eu queria mandar alguns abraços, tá? Pode? Claro. Então eu vou mandar um abraço aqui para o Elmo. Elmo, o teu sobrenome, eu sou italiano, mas sou um italiano fora da Itália há muito tempo. É Bucioli. Esse nome aqui parece um italiano. Então, Elmo, muito obrigado por você estar aí com a gente, curtindo a gente, tá? Deus abençoe você. Esparrame aí a notícia aí de que tem um canal aqui de Varginha, tá? Que é das classes da Escola Sabatina, que está junto contigo, junto com muitas pessoas estudando. Eu também quero mandar um abraço para a dona Luama. Luama, um beijão para a senhora, Deus abençoe a senhora demais. Eu quero mandar um abraço para a Igreja do Corsete, tem bastante gente que assiste a gente da Corsete, aqui da Igreja do Urupês, um abraço para vocês. Eu tive uma viagem esses dias, descobri que tem gente de outros lugares escutando a gente, você acredita? Nós estamos ficando internacional. Que chique. No Paraguai daqui a pouco nós estamos lá. Aí nós estamos feitos, certo? Um abraço para vocês. E eu quero mandar um abraço para uma pessoa que está lá no sofá agora me ouvindo. Thelma, beijão para você, tá, Thelma? Um abração. Romanelli, tudo bem com você? Eu quero também para o seu Valdomiro, para a dona Zélia, seu José Everaldo. Tem um monte de gente aqui. Para a Silvia. Silvia, um abração para você. Tá bom? Vocês querem mandar um abraço para alguém aí, que está tudo em ordem? Um abração para toda a família, pela igreja, pelas pessoas que sempre estão conosco, né? Amém. Muito né? importante. São bonzinhos demais, né? São. Pessoal, gente boa. Então, Deus abençoe vocês, tá bom? Bom, missão de Deus, minha missão. Esse é o tema geral da lição. E a lição, nessa semana, nós estudamos o chamado de Deus para a missão. Sabia que Deus tem um chamado fantástico para você, para o Elton, para a Meire, para o Kevin, para mim, para todos nós. Deus tem um chamado especial. Às vezes tem um lugar que eu me situo melhor no chamado de Deus, mas aquilo que eu sei fazer, por menor que seja, é o que Deus quer que eu coloque, eu disponho na mão dele, para que ele me ajude a ficar nota 10 e fazer para salvar pessoas. E, Elton, assim, Meire, essa lição eu achei fantástica dessa semana, que vem mostrando como Deus ele tem uma preocupação muito especial de colocar em nossas mãos, Ele colocar em nós. Eu acho muito interessante que Deus nos dá uma missão onde Ele dá todo o preparo, onde Ele dá todo o poder, onde Ele dá todas as condições. E aqui diz o seguinte no versinho nosso, né? Pessoal, é para memorizar, mas é para jovem, tá? O verso passou de 2 frases, terceira idade não decora. Vamos lá. Mas vocês receberão perdão. Atos 1, verso 8. Você que está aí, está sem a lição, na Bíblia, Atos 1, verso 8. Lá diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Interessante que a missão está ali, testemunha para todo lugar, mas só depois de quando, Elton? Quando que eles estariam prontos para sair testemunhando Jesus? Só depois de receber o poder do Espírito Santo. Maravilhoso isso, né? A história e o relato bíblico traz assim coisas maravilhosas que aconteceram, né? Muitas pessoas se convertendo, né? Por causa desse poder de pessoas que se submeteram a ele e buscaram em Deus esse poder e fizeram uma obra maravilhosa, né? E a gente vê interessante nas outras lições que a gente vê um Deus missionário, né? E agora somos nós, né? Ele chamando nós, né? Né, Meire? Sim. Deus nos confiou essa tarefa de pregar o Evangelho, levar a mensagem às outras pessoas. E esse é o nosso dever. E sabe o mais interessante, Meire? A lição ela vem mostrando algo que Deus, às vezes, ou quase sempre, para fazer o trabalho dele, Ele vai tirar a gente de algumas áreas que, para nós, são áreas confortáveis, né? Sim. E nós vamos estar ali, né? Vamos. Mas Deus está conosco. Amém. Independente da missão que Ele nos enviar, que Ele nos comissionar. Eu sempre fui professora, né? Gosto muito de ensinar, mas algumas vezes Deus me chamou para mudar de função dentro da educação.
E todas as vezes eu disse não, fui resistente. E um dia, depois de tanto insistir nesse convite, eu orei e falei assim: Senhor, se me chamarem mais uma vez, eu vou falar sim. Por que eu orei dessa forma? Perigoso. Não é que o convite veio novamente? Dentro da educação, Deus me convidou para uma outra missão. E a partir do momento que eu pedi que Ele me mostrasse, Ele mostrou: saia da sua zona de conforto, porque eu tenho uma nova tarefa para você. Eu vou contar para você uma coisinha. Esses dias minha esposa visitou alguém que a filha tinha um problema com matemática muito grande, muito grande. Aí veio estudar aqui na Escola Adventista de Varginha. Adivinha quem foi a professora de matemática dela? Eu estou falando isso aqui porque a Mary está aqui, não sei se vocês sabem disso, mas vou ficar sabendo aqui. Não? E ela é filha de alguém muito importante aqui na cidade. E diz que essa menina aprendeu tão bem matemática, passou a amar de matemática. Mary, ela está fazendo engenharia. Olha, que legal. Adivinha? Influência. Então, a Mary, olha, se Deus te deu uma tarefa, eu creio que essa tarefa vai ser tão bem efetuada quanto essa que você deu para essa menina já há muitos anos. Hoje já está terminando a faculdade, vai se mudar para um outro país, está casando indo para outro país, e amou matemática por causa do seu ensino. Que legal, né? Muito legal. Fico feliz em saber. Mary, ó, sou fofoqueiro. E que eu não seja apenas uma influência na educação, mas também no ministério do Senhor, ao levar o Evangelho. Amém, você. Amém. A Thaline copiou muitas coisas de você. A Thaline é minha filha, certo? Então, ela tem a mãe, a Mary sempre lá, com uma boa professora dela, e depois uma boa, vou dizer assim, executoras das tarefas que a igreja te dava. Tem pessoas que olham para você, Mary. Por isso que eu fiquei muito feliz que você veio, tá? Ah, que bom. Elton, os mesmos elogios que eu teço para ela, você também é um fantástico ancião nosso, amigão nosso. Nós amamos demais você sabe disso, não preciso falar. Claro que não. Então, assim, quando eu vejo essa lição, e recebereis poder, o Elton é uma das pessoas que eu mais vejo chamar atenção para uma necessidade que a gente tem do poder do Espírito Santo. Sim. Elton, assim, tirar da zona do conforto, que é o que a lição fez, e nós vamos ver a partir de hoje, né, histórias de pessoas que saíram da zona de conforto para obedecer à vontade de Deus. E a pessoa sair de lá para fazer uma obra não birrento, com mau grado, tem que ser com o fruto do Espírito Santo mesmo, não tem? Tem. Só Ele que faz tudo tornar o quê? Eficaz a nossa vida, né? Se a gente quer ter, vamos dizer assim, sermos eficientes na causa de Deus, a gente precisa do Espírito Santo, né? E uma coisa interessante que aqui não é assim, não está falando assim para algumas pessoas fazerem isso, é para todos. Não é só para o líder, não é só para o pastor, não é só para o padre, não é só... É para todos nós, né? Para todos nós, Deus faz esse chamado, né? E nós temos uma mensagem muito importante, que é a mensagem o quê? Para esse tempo do fim. Uma mensagem que vai trazer muito conforto para as pessoas que estão vivendo momentos difíceis. A gente já estudou sobre o grande conflito, né? Esse grande conflito ele acontece na nossa vida, na vida do mundo inteiro. E essa mensagem que nós temos para transmitir é uma mensagem muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo. Morte, né? É a mensagem de Apocalipse, né? As 3 mensagens de Apocalipse que já estudamos no passado, mas que são extremamente importantes para a gente saber que tem solução para tudo, né? E eu tenho que ser esse objeto de levar. Nós recebemos, nós precisamos fazer o quê? O que Deus pede que nós fazemos? Levarmos, né, as pessoas. Então, é algo, e quanto mais eu levo, mais eu sou o quê? Abençoado. Né? Eu aprendo mais que ensino, né? Exato. E a gente aprende com todas as pessoas, né? Cada um tem algo importante para nos revelar e mostrar. E, então, é uma obra, é um chamado de algo extremamente... Não tem nada mais importante do que esse chamado para nós. Mary, na lição de domingo, tem um relato aqui, uma história,
Muito interessante. Eu peguei um versinho para você, é a história da Torre de Babel. Eu sei que você já ouviu falar da história da Torre de Babel, como é que os homens, vamos construir um troço aqui para nós ficar juntinho, para não ir para nenhum outro lugar. Deus mandou esparramar, mas nós vamos ficar aqui. Vamos construir algo para nos proteger. E Gênesis 11:4 diz assim: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume chega aos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quando a gente vê e façamos nosso nome, qual é o perigo que a gente corre, Mary, de querer ficar ali, no nosso territóriozinho, que a gente já conhece, é dominado? Será que isso mostra altruísmo? Que perigo que é? Deus, Ele quer que nós sonhemos grande, mas não em benefício próprio. Benefício de alcançar a outros também. O desejo deles de fazer algo grandioso não era errado. Errado era a questão deles quererem ser superiores aos outros, serem invencíveis. Era a ambição e o egoísmo que eles tinham ao fazer aquela construção. Mas não era esse o plano de Deus. Deus queria que eles se espalhassem com um objetivo nobre, que seria influenciar pessoas, levar a palavra de Deus, levar o amor do Senhor, e não apenas eles ficarem ali isolados e se sentirem maiores que os outros. Esse é um risco quando a gente se tranca dentro de uma igreja, se tranca dentro de casa, né, Elton? Achando assim, eu sei, eu conheço, eu falo para os meus filhos, chega. Isso não é algo assim de um cristão, alguém que é altruísta, que se dá, né? Isso cresce só o egoísmo, não é? Isso vai contra ao Deus que fez de tudo para resgatar a nossa vida, o ser humano, né? Esse negócio de ficar se ajuntando, né? A gente vê muitas religiões que se fecham, né? Formam colônias. Vamos ficar aqui nós isolados do mundo. Eremitas. Os eremitas. Isso aí vai contra o Evangelho, né? O que Deus falou? Falou que vai, né? Então, aqui a gente vê o motivo que era isso aqui, era de exaltação própria, de falar, eu sou... Deus mandou, quer dizer, Deus tinha prometido que não ia ter mais dilúvio. E eles quiseram fazer uma torre falando que, nós vamos fazer essa torre, se vier a água, duvidando da palavra de quem? De Deus. De Deus. Mas interessante, a gente vê no livro Patriarcas e Profetas, que é de Ellen White, ela falando que existiam homens que oravam a Deus nessa época pedindo que Deus intervisse nisso tudo, porque eles viam que estava errado aquilo. Então, esse negócio de ficar juntando, ficar no seu mundinho ali, isso aí vai contra os princípios de Deus. E Deus interviu, né? Deus fez com que... Babel quer dizer o quê? Confusão. Né? Então, eles quiseram fazer alguma coisa para eles próprios, para falar nós somos melhores que Deus, e, no entanto, se deram mal. Muito mal, né? Muito mal. E a vontade de Deus prevaleceu, ao contrário do que eles queriam, que ia ser terrível, porque ali ia criar um povo extremamente o quê? Rebelde, um povo infiel, um povo que se achava melhor. As coisas terríveis iam acontecer ali e Deus interviu. Eu já vi muito assim, pessoas de mesma fé, mesma coisa. Vamos criar um condomínio de crente, vamos criar um condomínio disso. Meu, isso não dá certo, não. Não dá certo. Começa daqui a pouco da confusão aqui, é um crente contra o crente batendo lá, sabe? Deus quer que a gente seja luz, não é? Seja sal, ou seja, a gente tem que sair da onde já tem sal, da onde está muito claro. E, Mary, quando Deus pede para a gente ir, o que Deus está nos protegendo do que, você acha? Eu acredito que seja de nós mesmos. Porque quando a gente sai para ensinar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus com alguém, a gente volta diferente. Ele é bem mais gostoso, não é? É muito bom. Você pode estar triste, desanimado aquele dia, aí você vai estudar a Bíblia com uma pessoa, você volta transformado. O beneficiado somos nós mesmos. Nós levamos bênção para as pessoas quando estudamos a Bíblia, compartilhamos o amor de Deus, mas nós nos sentimos mais abençoados do que aquele que nós fomos abençoar através de Jesus. Amém, mas sabe o que é bem isso mesmo?
quando a gente compartilha, quando a gente reparte, parece assim, eu não sei, mas parece que você pega uma bênção, Deus te dá uma bênção, você dá para alguém, parece que daqui a pouco nem a mão mais cabe bênção, porque parece que Deus vai dar, mas continua, né? Mandando a gente ir realmente, né? É para proteger de nós mesmos, né? Porque somos egoístas, né? Somos, infelizmente somos. A gente nem sempre pensa em beneficiar aos outros. Nós pensamos muito em benefício próprio. Tá vendo, Elton? Tá vendo? Tem que pensar em mim, tá? Com certeza. Olha aqui, Elton e Meire, filhos de Deus, né? Filhos e filhas de Deus, meditação matinal de 2005. Olha o que fala aqui, ó. O mundo caído é o campo de batalha do maior conflito que o universo celestes e as potências terrestres já presenciaram. Foi designado como teatro da grande luta que se havia de travar entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Toda criatura humana desempenha uma parte nesse conflito. Agora eu quero que você que esteja em casa escute bem isso aqui, olha. Ninguém pode ocupar terreno neutro. As pessoas ou aceitarão ou rejeitarão o Redentor do mundo. Todos são testemunhas, quer seja a favor, quer seja contra Cristo. Uau! Então vamos fazer a missão de Deus, de nós repartirmos a alegria que temos de conhecê-lo, a nossa missão, e tomarmos partido. Terminar que nem a lição da semana passada, né? Formarmos um grande exército para lutar contra Satanás. Na lição de segunda-feira, diz assim: sejam uma bênção para o mundo inteiro. É o título da lição de segunda-feira. E eu peguei o versinho 12, 3 de Gênesis, que diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que você achou dessa promessa, Meire? Imagina se Deus chegasse para mim falando que eu ia ser uma bênção para toda a terra. Uau, tu ia ficar toda orgulhosa, né? Com certeza. Mas se nós olharmos a história, né, que foi prometida a esse servo do Senhor, Abrão, isso, realmente ele influenciou toda a terra. Ele foi, né, a origem de uma grande nação. E essa nação povoou a terra. Sim, sim. E se tornou uma bênção. E olha, eu vou falar para você assim, né? O Salvador veio dali, né? Veio. Olha que bênção. Em ti farei bênção, farei bendita todas as famílias da terra. Ô, Elton, me explica uma coisa. Para que essa promessa fosse cumprida na vida de Abraão, certo? O que ele tinha que fazer? Deus prometeu para ele assim: ó, você vai ser uma bênção. Se ele ficasse, que nem a gente gosta de ficar em casa, tranquilão, chupando picolé no verão, tomando todinho quente no inverno, essa bênção ia acontecer? Ele seria uma bênção? Não seria de acordo com a vontade de Deus, não, né? Por isso, no versículo 1 diz o Senhor Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Uau, ele tinha que ir, então. Sair da zona de conforto. Ali, para ele, estava sendo uma zona de conforto, que não iria fazer bem para ele e para a família dele, né? Então, assim, todos nós temos uma zona de conforto, né? Alguma coisa que nós colocamos em primeiro lugar do que a vontade de Deus, né? E isso faz muito mal para nós. Às vezes a gente vê pessoas que conhecem a verdade, estão na igreja, mas estão ainda na zona de conforto. Não querem mudar isso aí. Deus está chamando, vem. Todo mundo que aceita Cristo no coração, ele se torna o quê? Um missionário. Aquela vontade. Eu acho linda aquela frase. Verdadeiro discípulo nasce no Reino de Deus como um missionário. Então, esse encontro com Jesus, o que eu recebi de Jesus, eu tenho que transmitir isso. Se eu guardo para mim, eu estou na minha zona de conforto e eu não vou vencer assim. Então, assim, a gente vê que Deus deu uma ordem para Abraão, né? E ele seria uma bênção para outras pessoas. Nós precisamos sair, né?
precisamos relacionar com as pessoas, mostrar. E não precisa ir muito longe, a gente vai ver na lição, né? Vamos falar agora, não. Mas a gente tem uma maneira de ser uma influência positiva na vida de pessoas ao nosso redor, né? Começando assim, fazer com que Deus, o Espírito Santo, atue na minha vida para que eu seja o quê? Qual que é o chamado de ser uma bênção? É para todos nós. Para todos. Ser tu uma bênção. E isso aí revela o caráter de quem? De um Deus que ama a todos. Agora você falou uma coisa aí que eu não sabia direito, não. A Meire vai ter que me explicar. Então, esse chamado é para todos nós? Meire, como entender esse chamado, então, para mim nos dias de hoje? Como assim, para mim, esse chamado? Sair, ir? Ir nem sempre quer dizer muito longe. Ah, opa, já. Pode ser pertinho também. Ah, tá. Vou contar uma parte de uma experiência que eu vivi no ano passado. Fui no encontro de educação e lá os educadores ganharam uma Bíblia com estudos bíblicos. E o propósito era você usar aquele estudo para você trabalhar com algum colega seu que ainda não conhecesse sobre Jesus. E assim, às vezes a gente fica com tanta vergonha, né, no nosso ambiente de trabalho, de chegar até o nosso amigo, quer estudar a Bíblia comigo? Então eu orei, Senhor, providencie esse alguém. E eu pensei em vários colegas. E eu estou trabalhando na minha sala, outro dia, quietinha lá, chega uma professora e me surpreende, Meire, você estuda a Bíblia comigo? Não, que bênção. Na mesma semana eu tinha acabado de chegar de viagem. Né? No meu trabalho, alguém que assim eu não tinha tanto contato, chegou até mim e pediu que eu estudasse a Bíblia com ela. Que bacana, mesmo. Né? Eu senti que ali, mesmo dentro do meu ambiente de trabalho, eu saí da minha zona de conforto. Posso fazer uma pergunta para você, Meire? Eu vou falar por quê? Porque o Elton já é mais experiente que nós, assim, ele sabe tudo de cor. Para eu ajudar alguém assim no estudo bíblico, para eu falar de Jesus, eu preciso saber muito ou pouco que eu já sei já me ajuda? Um pouco que eu já sei já me ajuda. Mas, a partir do momento que eu começo a estudar com outra pessoa, o Espírito Santo nos ilumina, ele nos direciona para aprendermos mais. E ele direciona as nossas palavras, nos direciona nos caminhos que devemos estudar para atender a curiosidade e a necessidade daquela pessoa que está buscando aprender mais a palavra de Deus. Legal. Ô, Meire, vou aproveitar que você está aqui também, eu vou dar uma folga para você, tá, Elton? Tá. Tem algo assim, bom, então eu já aprendi que eu posso fazer perto, aliás, eu posso fazer até no meu trabalho. Então, para mim, foi ótimo já. Agora, vem cá, quando Abraão recebeu esse chamado para ele ir, ele tinha já pleno na cabeça dele tudo o que ia acontecer, o que ia passar, ou ele não sabia era de nada? Ele não sabia não, coitado. Ele estava num lugar muito bom, né? A zona de conforto dele era excelente. Mas Deus o desafiou. Vai para outro lugar. E ele foi para onde Deus mostrou que ele deveria ir. E ali ele enfrentou desafios. Era um lugar onde ele não conhecia ninguém. Nossa, hein? Não era assim, um lugar onde tinha tantos recursos quanto o lugar em que ele estava. E ali ele passou por desafios. Mas Deus estava com ele. Amém. Elton, o que será que motivou Abraão, que era Abrão, né? Logo ia tomar Abrão, daqui para frente eu vou chamar ele de Abraão, tá? Abraão ir. Por que será que ele foi? Loucura? Não tinha nada que fazer? Não. O que motivou ele aí? A motivação dele era que ele gostava de obedecer, né, a Deus. Então, o que motivou ele foi a fé que Deus iria estar o quê? Com ele. Obedecer a Deus é a coisa mais importante que tem. Ele se relacionava com Deus. Então, ele foi porque era alguém que ele confiava. Isso eu acho muito interessante, né? A fé faz coisas maravilhosas quando a gente confia, né? E acho assim uma coisa interessante, na primeira jornada dele, né, assim, ele vai, aí o que acontece lá na região, né? Uma seca terrível. E ele começa a ver que as coisas, os animais, as pessoas que estavam com ele poderiam morrer, porque seca. E ele sabia que lá na casa dos pais dele, lá na terra dele, estava tudo normal. Mas ele fez o quê? Ele poderia falar, alguma coisa está errada isso aqui. Deus deve ter... sim, e falar, né? vou voltar para minha casa. Mas ele não fez isso. Olha a fé desse homem, né? Igual ele falou, comunhão, obediência. O que ele faz? Ele vai para uma terra próxima ali de Canaã, né? Que era aonde? O Egito, né? O Egito tinha
condições de suprir, mas ele não volta para trás. Nós, na nossa caminhada cristã, nunca devemos voltar para trás, né? Sempre para frente, né? Sempre para frente. Às vezes a gente leva uns tombos, né? Tombão. A gente faz algumas coisas assim, mas sempre Deus está o quê? A gente tem que olhar sempre para frente. Deus está comigo. Eu errei aqui, mas eu vou para frente. E ele fez isso, né? E nesse episódio, que já é parte da terça-feira que o Elton está falando, o interessante que a gente vê ali na história dele, ele sai dali, vai para o Egito. Quando chega no Egito, Meire, me parece que lá para ele, morrendo de medo, ele inventou a mentira lá, não foi? Foi. Infelizmente, ali ele vacilou. Ele tinha uma esposa muito bonita, que chamava atenção aos olhos, né? E ele ficou com medo de que o matassem e ficasse com a esposa dele. Então, ele disse que a esposa era irmã. Esse é Abraão. Daí, Elton. Será que a gente não faz isso também? Tem hora que a gente fala assim, será que Deus vai estar comigo aqui e você toma decisões que não são da vontade de Deus? E você colhe consequências disso. Mas a gente vê um Deus de amor, né? Que apesar desse erro, dessa falha que ia trazer consequências terríveis, ao invés de ele ser uma bênção, ele se tornara o quê? Uma maldição para aquele povo do Egito, para o faraó lá do Egito, né, que achou que pegou a Sara por esposa, né? E a gente vê Deus atuando, né? Então, mesmo quando nós erramos, existe um Deus que, se a gente arrepender e confessar, existe um Deus que vai mudar a situação, né? E essas inverdades, esses recursos humanos, eles só pioram as coisas. Você cada vez vai ter que inventar uma mentira maior do que a outra, e às vezes você esquece da outra, aí você faz uma diferente, peraí, a história ontem era outra. Então, a gente tem que trabalhar com a verdade. Agora, o Elton falou alguma coisa, Meire, e eu achei legal, assim, quando a lição traz isso, que Deus chamou um homem imperfeito, com defeitos, a gente está vendo aqui, para cumprir uma missão. E às vezes eu me acho tão assim, tão pecador, às vezes eu estou em casa, você que está em casa, você acha tão pecador, será que Deus pode me ajudar? Como é que eu vou trabalhar para Deus? Como é que a missão de Deus vai ser a minha se eu sou desse jeito? Meire, o que você quer falar para os nossos amigos que se acha pecador, que se acha que não consegue por causa da vida que tem? Deus pode dar um jeito nisso? Deus pode usar um pecador, que nem eu, para fazer o trabalho dele? Ao longo das histórias bíblicas que nós estudamos, aprendemos, quais os personagens eram perfeitos? É só Jesus, eu acho, né? Só. Exatamente. E Jesus, ele conta com todos nós, independente das nossas habilidades, das nossas dificuldades. Jesus nos transforma e, mesmo sendo limitados pela nossa humanidade, nós somos instrumentos do Senhor. Amém. Viu você em casa? Ó, confia em Jesus, deixa o Espírito Santo trabalhar em você, deixa em nós, né, Elton, que a gente vai longe. Elton, Abraão, quando saiu, você disse que saiu lá porque ele tinha o quê? Em Deus lá, que ele podia ir tranquilo e que estava seguro. Ele tinha confiança, né? É. Aqui faltou para ele o quê? Essa mesma confiança. E fé, né? Então, quer dizer, se eu tiver fé, confiança em Deus, essa queda que Abraão teve, eu não vou ter isso. Exato. Mas, às vezes, a gente precisa passar por isso, sabe? Abraão precisou passar por isso. A prova veio para ele, a tentação, né? Deus, ele permite nós passarmos situações assim para nós ficarmos o quê? Ficarmos cientes que, por nós não conseguimos nada. Abraão passou por isso e nós sabemos que ele repetiu depois. E aí, com isso, ele vai aprendendo o quê? Que ele precisa ser totalmente dependente de Deus. Quantas coisas erradas. Depois que eu aceitei a Jesus, eu não fiz nada de errado. Fiz. Mas aí, quanto mais eu caminho com Deus, mais eu vejo que eu preciso dele em tudo. E erros que eu cometi no passado, eu tento de todas as formas, através de Deus, da palavra dele, da oração, da comunhão com ele, não repetir. E ele dá força para nós não fazermos aquilo que nós fazíamos anteriormente.
qualquer coisa que seja, pode ser um vício, pode ser um apego a alguma coisa que prejudica a nossa vida, a maneira de viver errada. Se nós confiarmos em Deus, Ele vai fazer com que a vontade dele prevaleça na nossa vida. Você que está aí, olha que coisa chique, hein? Como é bom a gente saber, a Meire e o Elton afirmaram aqui, que apesar de nossos pecados, se nós se ajoelharmos, pedirmos perdão, nos arrependermos, Deus nos usa, Deus nos transforma, e a gente pode ser luz. Olha que notícia boa, que notícia fantástica. E aqui, Meire e Elton, tem um texto no comentário bíblico, no comentário de Ellen White, na página 1204, eu achei esse texto aqui fantástico, diz assim: o que é a tentação? Você sabe o que é a tentação? Então eu vou te explicar o que é a tentação. Revelação de Deus, a nossa profetisa Ellen White. É um meio pelo qual os que afirmam ser filhos de Deus são testados e aprovados. Isso significa que Deus permitiu que ocorressem circunstâncias para testar-lhe a fé e levá-lo a buscar a sua ajuda. Deus permite que sobrevenham tentações a seus filhos hoje, para que percebam, o que você acabou de falar, para que percebam que Ele é seu ajudador. Olha que coisa chique. Se você se vê muito tentado, fala, Elton, você... Não, e assim, a gente vê que depois o faraó faz o quê? Deus avisa o faraó, você está fazendo uma coisa errada. E o que ele faz com Abraão? Ele dá coisas para ele, presentes, fala, o que você fez comigo, pelo amor, você afrontou seu Deus. Olha a lição que ele levou ali. E ao invés de o faraó punir ele, faz o quê? Dá presentes para ele, eu sei que você é um homem de Deus, vá em frente. Quer dizer, Deus transforma o que a gente faz de errado às vezes em bênção. Então, assim, a gente tem que mudar a nossa atitude em relação à nossa vida e à nossa comunhão com Deus. Porque Ele transforma maldições em bênçãos, às vezes, na nossa vida. Né? A gente conhece aqui tanta gente assim, que estava molecada com a gente aqui, que de repente saíram daqui, foram para um colégio, se tornaram pastores e hoje estão por aí, né? Saíram da zona de conforto. E sabe o que é interessante que eu acho? Na lição de quarta-feira, lá fala sobre a igreja primitiva e também a zona de conforto. Então, quer dizer, não é problema só nosso, não. Não. O povo, isso aqui é problema antigo. Começou lá na Torre de Babel, depois do dilúvio, todo mundo querendo ficar no seu pedacinho, certo? E eu acho legal que em Atos 8, verso 4, diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Ou seja, a igreja primitiva dos apóstolos, tá? Ela foi ali na região de Jerusalém que ela se localizou. Jerusalém, assim como na época de Abraão, também devia ser um lugar mais confortável do que outras cidades lá em volta, né? Imagino que sim, era o polo, né? Era a metrópole da época. Era mais fácil ficar ali, não era? Com certeza. E o que Deus falou para esses danados? Sai, se espalhem. E interessante é que os cristãos começaram a ser perseguidos ali. Eles começaram a passar por dificuldades. E essa dificuldade foi uma estratégia divina para que eles se espalhassem, para que saíssem da zona de conforto. Olha que interessante. Então, quer dizer, às vezes nós passamos, até no trabalho, ou às vezes em casa, com a vizinha, situações que Deus está colocando para a gente falar: opa, meu filho, vamos. Vai. É isso, Elton? É isso mesmo. E a gente precisa pedir a Deus para abrir a nossa mente para isso, né? Então eu posso dizer, Meire e Elton, que da mesma maneira que Deus usou a fome para tirar Abraão de onde está, cara, vai pregar no Egito, vai pregar nos outros lugares, esse tipo de perseguição que eles tiveram foi, como você falou, foi a mão de Deus conduzindo-os para um trabalho maior. Maior. Que bacana. Então, às vezes a gente fica chorando quando a gente passa por dificuldades, mas é Deus permitindo que a gente cresça, né? Vamos lá. Não tinha preconceito, acho que os discípulos, acho que a lição fala um troço assim. Como é que é esse esquema? Como é que era os discípulos, gentil e o pessoal lá em volta? Seria fácil, por si mesmo, eles saírem pregar? O que você acha, Meire? Não, justamente devido ao preconceito. Os gentios eram um povo isolado por eles.
E eles foram pregar, mas eles pregavam para quem? Para os próprios judeus, né? Para os judeus. Quer dizer, na cidade que eles iam, eles procuravam onde tinha judeu, era isso? Eles procuravam judeus e não gentios. Mas povo atrapalhada. Ô, Elton. Oi. Nós não podemos aprender com esses caras, não, né? Mas é mais fácil, assim, a gente acha assim, que existem pessoas que não têm condições de receber o evangelho. A gente tem esse preconceito, isso é um preconceito, né? E a gente não imagina que existem pessoas aí fora que estão mais abertas a receberem o evangelho, a verdade de Deus, do que às vezes pessoas que a gente fala, nossa, esse aí vai ser um cristão maravilhoso, né? E a gente vê isso acontecendo ali, né? A zona de conforto ali, né? Ficar por ali. Apesar de que ali em Jerusalém, né? Jesus foi morto, perseguido, e eles estavam sendo também. Mas Deus tinha prometido o quê para Abraão? Para todas as famílias da terra. E eles não tinham essa... A gente, às vezes, passa por isso também, né? Então, a gente tem que tirar isso aqui, esse preconceito. A gente vê Pedro, né? Pedro tinha um preconceito muito grande. Pedro, não é só os conversos, não. Pedro tinha preconceito. Pois é, e aí a lição traz para nós uma... logo depois, né, falando aqui, né, em Atos 10, né, falando sobre o centurião Cornélio, né, que era um romano, né, um oficial romano, né, e era um homem temente a Deus. Mas para Pedro, se alguém falasse, Pedro, aquele homem lá é temente a Deus, mas ele é um gentio, ele é um romano, ele é uma pessoa assim, você acha que Pedro iria lá? Acho que nenhum deles iria. Não. Mas aí Deus dá uma visão para ele, né, de um lençol com os animais imundos, que alguns usam isso para alimentação e não tem nada a ver com alimentação. Tá Deus mostrando para Pedro que todos são o quê? Iguais perante ele. Não existia isso, né? E Pedro venceu os preconceitos. E foi lá, e o anjo visou, né? O centurião, eles chamaram ele, ele foi lá, pregou, e o Espírito Santo veio sobre eles. Eu até lembro uma vez Pedro falando, não, o mesmo Espírito que desceu sobre nós foi o que desceu sobre eles, né? E a coisa era tão grave que depois Pedro faz o quê? Os judeus foram chegando perto dele e falaram, você foi lá na casa do centurião, um gentio? E ele fala, não, né? Ele foi. E aí Paulo chama a atenção dele, você vai prejudicar a igreja, que é a igreja universal, né? A igreja que é para o mundo todo. Mas é difícil, porque a realidade deles era outra, né? Mas a realidade é outra, mas, Meire, o preconceito hoje em dia, você acha que ainda acontece nos nossos dias, na pregação do Evangelho? Nós mesmos, ao pregar o Evangelho, você acha que às vezes a gente cria barreiras por causa do nosso preconceito? Pode falar, aqui a classe é nossa. Infelizmente, nós criamos. Às vezes nós nos recusamos a ir em certos lugares que somos convidados a ir para falar sobre Jesus. Às vezes nós não queremos falar para as pessoas que são de um nível social diferente do nosso, ou que têm um grau de instrução diferente, ou de outra etnia. Isso é perigoso, né? Sim. E Deus sempre dá um jeitinho, né, de solucionar os problemas, né? Como você disse, né, deu um lençol, uma visão de lençol para Pedro, e derrubou um perseguidor do cavalo. Não, a gente fala que derrubou, a gente não sabe se ele estava no cavalo ou não, mas pegou Paulo de perseguidor para ser pregador dos gentios, né? Pois é. Deus sempre vai ter um jeitinho, sempre. E no livro Atos dos Apóstolos, página 13 e 14, diz assim, Cristo, olha, você, preste atenção aqui, você, olha que lição para mim e para ti. Cristo procurou ensinar aos discípulos a verdade de que, no reino de Deus, não há fronteiras territoriais nem classes, olha o que você falou, Meire, nem classes sociais, e que eles deveriam ir a todas as nações, levando-lhes a mensagem do amor do Salvador. Olha que lindo, Elton. E assim, é interessante a gente ver essa beleza de Deus, isso aí desde lá do princípio, lá com Adão e Eva, para a promessa do Salvador, né? E a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê a história de Jonas, né? Que tinha que pregar lá em Nínive, né? Que era uma nação terrível, demais, né? Perseguidora do povo de Deus, ele tinha que ir lá
Deus mostrando que é misericórdia com um povo que perseguiu o povo dele, né? Mas queria levar a mensagem. Então, assim, a gente tem que tirar isso da nossa vida, né? Deus sempre quis que o evangelho alcançasse todos, sempre, desde o princípio. E a gente vê a consequência. Hoje a gente está vivendo um mundo de guerras, porque um não aceita a religião do outro, o outro quer desse jeito, e não existe o quê? O principal, que é o amor na missão, né? Que tem que ser o fundamental. Agora, Meire, comece de onde você está. O que você achou desse tema, da parte de quinta-feira? Esse tema é muito importante, mas muitas vezes desafiador. E às vezes mais ainda, né? Sim. Onde que eu estou? Dentro da minha casa. Dentro da minha casa, eu sou eu mesma, eu sou a Meire que ninguém conhece. Só os íntimos conhecem. Sim. E ali deve ser meu primeiro campo missionário. Difícil, hein? Sim. É ali que eu preciso testemunhar primeiro, que eu preciso demonstrar o amor de Deus primeiro, que eu preciso orar primeiro, pregar primeiro. Não, hein? Que responsabilidade, hein? Sim. Para o meu esposo, para os meus pais, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos. Quem tem filhos, para os filhos. Eu vou falar para ti assim, Meire, é difícil. Às vezes é muito mais fácil você acabou de falar, às vezes é muito mais fácil, quem não me conhece, lá na outra cidade, e pregar o evangelho para ela, fazer um pequeno grupo lá, daqui a pouco montar uma igreja lá, do que fazer isso dentro de casa, né? Sim. Isso me faz lembrar, pode falar, Meire, desculpa. Mas os de casa também precisam do amor do Senhor. Eles também precisam conhecer a Deus, eles também precisam entregar a Jesus. E eu preciso ser um instrumento que testemunhe do amor do Senhor para ser uma influência positiva e transformadora para eles. Amém, amém. E vamos lutar para isso. Olha, mas a lição começa com algo, com um versinho, aquela primeira frase que a gente viu, recebereis poder. Sem esse poder do Espírito Santo, Elton, as pessoas que me conhecem, como é que eu vou conseguir evangelizar elas sem o poder do Espírito Santo? Muito difícil. Porque não é só por palavras, né? Tem que ser por ações, né? E essa ação vem pelo poder do Espírito Santo, né? Na minha vida. As pessoas têm que ver algo diferente, né? Que mudança na minha vida. E a gente sabe que pregar o evangelho, os discípulos foram perseguidos, né? E nós seremos também, né? Mas eu tenho uma passagem de 1 Pedro 4, que eu acho assim, muito importante. A gente lê 4,14. Que diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, Jesus nunca prometeu que as coisas iriam ser fáceis para aqueles que o seguem. Mas quem que está conosco aqui? Repousa o Espírito da glória de Espírito Deus. Santo está ali, né? A gente tem que falar de Jesus para as pessoas, não importa o que aconteça. A gente sabe que, às vezes, dentro de casa, a gente fala de Jesus e nós somos perseguidos, nós somos criticados, somos debochados, aquela coisa toda. Mas aqui fala que quem está conosco é o Espírito Santo. Então, se eu fico quieto, eu não estou cumprindo a missão. Agora, é claro, tem que precisar do amor do Espírito Santo no coração, que é o fruto do Espírito, né? Que é o fruto supremo, né? Que é o fruto do amor, né? Se não tiver amor, não adianta. Elton e Meire, esse dia eu estava lendo uma história de um matador de aluguel lá do não sei se era tipo Rondônia, Rondônia, lá naquele, mais na Cruzadão, né? Ele saía de lá para matar pessoas. Como o evangelho chegou nele? E ele, de matador de aluguel, conseguiu, em menos de 3 anos, formar uma igreja de 150 pessoas. Pois é. Atuação de quem? Espírito Santo. E aí é interessante que a passagem de Atos 1,8 fala o quê? Né? Era para eles ficarem ali em Jerusalém, depois Samaria, ou seja... Começa por perto mesmo, né? Dentro por de casa, perto. Né? Aí depois a gente vai para outras pessoas ao redor que não têm, às vezes, têm o mesmo pensamento, mas não têm a mesma religião, por exemplo. E até os confins da terra. O mundo todo. E quando eu participo, por exemplo, do dízimo e oferta, que a gente sabe que é bíblico, parte da minha oferta, do meu dízimo,
vai ser pregado no mundo todo. todo. Né? Então, começa em casa, no trabalho, com a vizinhança, vai se estendendo para outras cidades, às vezes, e chega, eu tenho condições de, às vezes eu não posso ir lá, por exemplo, num país distante, mas se eu usar os recursos que Deus me dá para isso, vai ser alcançado. Não, semana passada, retrasada, nós falamos sobre, você que está aí, a igreja adventista, não sei se você conhece a igreja adventista, ela é diferente das igrejas congregacionalistas. O que é uma igreja congregacionalista? É aquela uma local. Às vezes é uma ou duas ou três igrejas comandadas por um pastor, mas o dinheiro fica ali. A igreja adventista é uma igreja mundial. Então, todo o dinheiro, eu estou aqui em Varginha, eu dou minha oferta, eu dou meus dízimos, eles se repartem, é isso que o El está falando, né? Só para eles ficarem melhor. Vai um pouquinho, fica aqui, um pouquinho vai para ali, chega para o mundo inteiro. A janela 1040, aquelas janelas dos árabes, onde está tendo aquelas guerras agora, chega a oferta minha daqui, chega lá. Então, ou seja, eu, pelas minhas ofertas, as minhas orações, eu posso também ser um missionário, mas Deus quer que eu seja pessoal. Não fica com essa história, eu dou oferta. Não, dá oferta, ore, mas peça a unção do Espírito Santo para que a missão de Deus seja também a sua missão. Mas vem cá, só um pouquinho, nós falamos de ser de perto, tal. Meire, será que pode hoje em dia, que nem Abraão, assim, Deus pedir para a gente sair para outro canto, ou é só ficar em casa mesmo? O que você acha? Pode, com certeza. Pode? Pode. Ai. Sim. De repente é isso que Deus quer de mim. E se eu pedir para que o Senhor me mostre, Ele vai me mostrar se eu devo ficar aqui ou se eu devo ir para outro lugar. O Senhor vai mostrar o caminho. Nossa, então esteja preparado e faça a oração que a Mary fez. Deus me mostre, e se Ele mostrar, corra atrás. Eu lembro de uma vez um pregador que disse: se você tiver medo das respostas de Deus, não ore pedindo. Porque se você orar com fé pedindo, Deus vai responder. E nem sempre é aquilo que eu quero ouvir de Deus. Meire, bem, bom saber disso, então eu vou cuidar com isso. Aqui no livro, nossa alta vocação, meditação matinal, diz assim: ao aproximar-nos do fim da história da Terra, em breve nos encontraremos perante o grande trono branco. As oportunidades de trabalho terão passado. Trabalhem, portanto, enquanto o tempo se chama hoje. Com o auxílio de Deus, todo verdadeiro crente verá onde há serviço a ser feito. Quando a vontade humana coopera com a de Deus, torna-se onipotente e o obreiro pode criar oportunidades. E ela chama uma atenção aqui, Ellen White, em visão, Deus mostra para ela: não esperem uma apresentação ou até que você se relacione com elas, antes de buscarem salvar as pessoas a perecer ao redor de vocês. Se vocês trabalharem com sinceridade, caminhos serão abertos no cumprimento dessa tarefa. Amém. Então, ou seja, não fique esperando Deus mandar um raio, sei lá, eu abrir o mar. Não, bota o pé na água, se disponha, vá que Deus vai fazer. É isso mesmo? Podemos contar? É isso mesmo. Então, Meire e Elton, vamos lá. Chamada de Deus, minha missão. Qual é o centro dessa lição? E que mensagem, Meire, você queria deixar com as pessoas que estão aqui, com os nossos alunos, nossos participantes? Qual é a mensagem que você quer, o cerne da lição, deixar para eles? Olha, algo que mexeu muito comigo nessa lição: sair da zona de conforto. Isso aí. Não importa se seja para aqueles que estão próximos a mim ou se seja em um outro lugar. Eu preciso me dispor a ser instrumento do Senhor para levar a mensagem onde Ele quer que eu leve. Amém, amém. Ouviram? Vamos sair da zona de conforto e batalhar com Cristo. Elton, que mensagem você quer deixar para os nossos amigos? João 9, capítulo 9, versículo 4, fala assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O chamado é para agora. Se eu não ouvir a voz de Deus e não atender, eu vou passar. Porque que fala que vai chegar um tempo que não vai poder mais fazer isso. E é um privilégio nós pregarmos a Cristo Jesus às pessoas.
Então, que a gente possa ouvir a voz de Deus e obedecer. Vamos ser influência na vida das pessoas e mostrar o caráter de Cristo, o caráter de Deus, que é um caráter de amor. Para isso, precisamos do poder do Espírito Santo em nossa vida. Porque logo Jesus vai estar voltando. Amém. E será que eu estou fazendo a vontade dele ou não? E o Espírito Santo vai mostrar para nós, né? E vai dar poder para nós vencermos e fazermos a vontade dele. Amém. Que conselhos, hein? Que lição mais gostosa, né? Já acabou, já acabou. Você lembra na semana passada que nós fizemos um desafio para você, para mim, para cada um de nós? E a lição essa semana, toda semana vai ter um desafio. Na semana passada, ore todos os dias dessa semana pela comunidade onde você mora. Deus o colocou lá por uma razão. Se você está morando aí é porque Deus te colocou aí. Se você tem esse vizinho chato que você tem aí, ou se você é o vizinho chato, Deus te colocou aí. Então, olha a missão que você tem, certo? Essa semana, olha o desafio que nós temos. Vamos cumprir, hein? Começa aqui, olha. Identifique e faça uma lista de grupos de pessoas com necessidades especiais em sua comunidade, os quais a igreja não fez esforço para alcançá-lo. Se você conhece pessoas, grupos de pessoas com necessidades especiais e a sua igreja ainda não foi lá para buscá-los, faça uma listinha, ore por eles, chame o pastor, chame o líder da igreja e que tal começar logo? E o segundo é desafie-se. Comece a orar por uma oportunidade no futuro próximo de se envolver na missão em favor de pessoas com necessidades especiais. Ou seja, cada semana Deus vai colocar, mas não quer dizer que essa semana que passou você vai parar de orar para o seu vizinho, pela sua comunidade, não. Vai acumulando as orações e vai trabalhando. É isso? É, né? Meire, eu já estou encerrando aqui, eu quero agradecer demais você, tá bom? Muito obrigado por ter vindo. Elton, muito obrigado também. O Elton o Elton é o chefe aqui. Sem o Elton aqui a coisa não vai, certo? O Joel pegou férias, agora fugiu, mas a gente vai trazer ele de volta, tá? Obrigado por vocês, tá bom? E para você, olha só o que Deus quer deixar para nós aqui o recado. Cristo deixou seu lar seguro e cheio de paz. Deixou a glória que possuía junto ao Pai antes de o mundo existir. Deixou sua posição no trono universal. Saiu como homem sofredor e tentado. Saiu em solidão para semear em lágrimas, para regar com o próprio sangue a semente da vida para o mundo perdido. Igualmente, seus servos precisam sair para semear. Amém. O plano de Deus é que eu e você façamos como Cristo. Se nós temos que começar em casa, como a Meire falou, pode começar em casa. Se a gente tiver que sair para longe, vamos sair para longe. Mas que sejamos arautos, ou seja, pessoas que vão levar a mensagem de Deus em casa, no trabalho, na escola, na cidade, se precisar ser na outra cidade, não importa, aonde estivermos, sejamos pessoas que levem Jesus para os amigos, para as pessoas que a gente conhece. Se a gente não conhecer, vamos orar para que Deus abra as oportunidades, como a Meire contou uma experiência que ela fez. Desafie Deus, se coloque na mão dele, e assim como Jesus, nós vamos ser bênçãos e vamos semear a semente de salvação para outros. Amém. Fechada? Vamos orar então? Querido Papai do céu, obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado porque na pessoa de Cristo Jesus, deste a vida, deste o sangue para nos salvar, para nos libertar, para que tenhamos histórias lindas de o que o Senhor fez por nós e em nós, para outros, para que outros também tenham o desejo de que o Senhor faça o mesmo por elas. Faça de nós pessoas melhores, faça dos nossos amigos que estão nos ouvindo pessoas melhores, pessoas ajudadoras. O pouco que conheçamos, que possamos passar para os outros. Amém. E como foi falado aqui, com a ajuda do Espírito Santo, cresceremos em graça diante de Deus e diante das pessoas, e ajudaremos mais e mais pessoas a irem conosco para a eternidade. Amém, Senhor. Salva a nossa casa, salva os nossos amigos, salva todos do ambiente, do meio que eu vivo, e salva por mim, salva por nós, usa-nos como teus servos, é o que nós rogamos por Jesus, amém. Amém. Bom, você que esteve com a gente, brigadão,
Não esqueça, semana que vem, mesmo horário, mesmo canal, dá o seu like, tá ficando bom, dá o seu like, compartilhe, fale para os seus amigos, mas, por favor, nunca esqueça de uma coisa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Fechado? Obrigado, Meire.